História de Portugal. Reino Visigótico. Os sucessores de Roma na Península Ibérica. Introdução. O Reino Visigótico, oficialmente Reino dos Godos, foi um estado germânico fundado pelos visigodos. O reino ocupou, o que é agora, o sudoeste da França e a Península Ibérica, dos séculos V a VIII. Foi um dos sucessores do Império Romano do Ocidente e foi criado pelo povoamento dos visigodos, sob o rei Vália, na província da Gália Aquitânia. O reino acabou por estender-se, através da conquista de terras, até à Península Ibérica, e manteve-se independente do Império Bizantino que tentou restabelecer, no século VI, a autoridade romana na Península Ibérica. O povo visigodo. Os visigodos eram um povo germânico romanizado, que se mudou para o oeste do Vale do Danúbio. Eles tornaram-se federados do Império Romano do Ocidente e queriam restaurar a ordem romana contra as hordas de vândalos, alanos e suevos. O Império Romano Ocidental caiu em 476, portanto, os visigodos acreditavam que tinham o direito de tomar os territórios que Roma tinha prometido na Espanha, em troca da restauração da ordem romana. O início do reino. Entre 407 e 409, uma aliança de vândalos, alanos e suevos cruzou o rio Reno, que estava congelado, atravessou a França e entrou na Península Ibérica. Pouco depois desta invasão, os visigodos, sob o comando de Alarico, saquearam Roma em 410 e capturaram Gala Placídia, a irmã do imperador romano ocidental Honório. Depois do saque de Roma, o sucessor de Alarico, Atalufo, passou os anos seguintes a colocar fações germânicas e comandantes romanos uns contra os outros e a conquistar cidades, como Narbona e Toulouse. Depois de casar-se com Gala Placídia, o imperador Honório alistou para fornecer assistência na recuperação do controle romano da Espanha, dos vândalos, alanos e suevos. Em 418, Honório recompensou os visigodos que, nesta altura, estavam sob o comando do rei Vália, dando-lhes terras no Vale de Garona, na Gália Aquitânia, para se estabelecerem. Os visigodos permaneceram independentes e começaram logo a expandir-se para o território romano, às custas do débil Império Ocidental. Sob Teodorico I, os visigodos atacaram Arles em 425 e 430 e Narbona em 436, mas foram parados por Flávio Aécio, que utilizou mercenários hunos para derrotar os visigodos, e Teodorico foi derrotado em 438. Em 451, a situação reverteu-se e os hunos invadiram a Gália. Neste contexto, Teodorico lutou sob o comando de Aécio contra Átila Huno, na Batalha dos Campos Cataláunicos. A batalha obrigou Átila a recuar, porém Teodorico foi morto nela. Os vândalos conquistaram o norte de África em 439 e os suevos conquistaram a maior parte da Espanha. O imperador romano Ávito enviou os visigodos para a Espanha. Teodorico II derrotou o rei dos suevos, Requiário I, na Batalha do rio Órbigo, em 456. Os visigodos saquearam as cidades da Galécia, uma região do reino suevo, de uma forma bastante brutal. Teodorico assumiu o controle da Hispânia Bética e do sul da Lusitânia. Em 461, o imperador Líbio Severo concedeu a cidade de Narbona aos visigodos, em troca do seu apoio. Isto provocou uma revolta do exército e dos galo-romanos, sob o comando de Egídio. Porém, a revolta foi esmagada pelos romanos e visigodos em 465. Reino de Toulouse. Em 466, Eurico subiu ao trono visigótico. Sob Eurico, os visigodos começaram a expandir o seu território na Gália e a consolidar a sua presença na Península Ibérica. Eurico travou uma série de guerras com os suevos, que mantiveram alguma influência na Lusitânia, e colocou a maior parte desta região sob o poder visigótico. Eurico também atacou o Império Romano Ocidental, capturando a Hispânia Tarraconense em 472. Em 476, ele estendeu o seu governo aos rios Ródano e Líger, que abrangiu a maior parte do sul da Gália. Ele também ocupou as cidades de Arles e Marselha. O reino visigótico foi formalmente reconhecido quando o imperador ocidental, Júlio Nepos, assinou uma aliança com Eurico, concedendo-lhe as terras ao sul do rio Líger e ao oeste do Ródano, em troca do serviço militar e das terras da Provença. As terras da Espanha permaneceram sob controle visigótico. Depois que Odoacro depôs o último imperador romano do Ocidente, Rómulo Augusto, Eurico recapturou Provença, um facto que Odoacro aceitou formalmente num tratado. Em 500, o reino visigótico, centrado em Toulouse,
controlava a Gália Aquitânia e a Gália Narbonense, e a maior parte da Hispânia, com exceção do reino suevo e de pequenas áreas controladas por povos ibéricos independentes, como os bascos e os catábrios. O filho de Eurico, Alarico II, publicou um novo corpo de leis, o Breviarium Alarici. Os visigodos entraram em conflito com os francos, pois o seu rei, Clovis I, tinha conquistado o norte da Gália. Após uma breve guerra com os francos, Alarico foi forçado a reprimir uma rebelião em Tarraconense, provavelmente causada pela recente imigração visigótica para a Hispânia, graças à pressão dos francos. Em 507, os francos voltaram a atacar, desta vez aliados aos burgúndios. Alarico II foi morto na Batalha de Vouillé e Toulouse foi saqueada. Em 508, os visigodos tinham perdido a maior parte dos seus territórios gálicos, exceto a Septimânia, no sul. O arianismo visigótico. Após a morte de Alarico II, o seu filho legítimo, Gessaleico, sucede-lhe. Este foi deposto por Teodorico o Grande, rei do reino ostrogótico. Teodorico então instalou seu neto, Amalarico, filho de Alarico II, como rei. Amalarico, no entanto, ainda era uma criança, e o poder no reino visigótico permaneceu sob o general e regente ostrogodo, Teudis. Somente após a morte de Teodorico em 526, Amalarico obteve o controle do seu reino. O seu governo não durou muito, pois em 1531 Amalarico foi derrotado pelo rei franco Childeberto I e depois assassinado em Barcelona. Posteriormente, Teudis tornou-se rei. Ele expandiu o controle visigótico sobre as regiões do sul, mas também foi assassinado após uma invasão fracassada da África. O reino visigótico entrou numa guerra civil sob o rei Ágila I, o que levou o imperador bizantino Justiniano I a enviar um exército e conquistar a província de Espanha para o Império Bizantino, que se situava ao longo da costa sul da Espanha. Ágila acabou por ser morto e o seu inimigo, Atanagildo, tornou-se um novo rei. Ele atacou os bizantinos, porém não foi capaz de desalojá-los do sul da Espanha e foi obrigado a reconhecer formalmente a suzerania do império. O próximo rei foi Leovigildo, que reinou entre 568 e 586. Ele foi um líder militar efetivo e consolidou o poder visigodo na Espanha. Ele começou uma campanha militar contra os bizantinos no sul, na década de 570, e reconquistou Córdoba após uma revolta. Também lutou no norte, contra o reino dos suevos e vários pequenos estados independentes. Ele pacificou o norte da Espanha, mas não o conseguiu conquistar completamente. Quando Leovigildo designou o seu filho, Hermenegildo, como governante conjunto, uma guerra civil começou entre pai e filho. Hermenegildo tornou-se no primeiro rei visigodo a converter-se ao cristianismo niceno, devido aos seus laços com os bizantinos, mas foi derrotado em 584 e morto em 585. No fim do seu reinado, Leovigildo tinha unido toda a Península Ibérica, incluindo o reino suevo, que conquistou em 585 quando ocorria uma guerra civil sueva, que sucedeu à morte do rei Miro. Leovigildo estabeleceu relações amigáveis com os francos através de casamentos reais, e os dois povos permaneceram em paz durante a maior parte do seu reinado. Leovigildo também fundou novas cidades, como Recópolis e Vitória, o primeiro rei bárbaro a fazê-lo. O reino visigótico católico. Quando Recaredo I, que reinou entre 586 e 601, ascendeu ao trono, ele converteu-se ao cristianismo calcedónico. Isto criou agitação no reino, notavelmente uma revolta do bispo ariano de Mérida, que foi reprimida. Recaredo supervisionou o Terceiro Concílio de Toledo, em 589, onde anunciou a sua fé no credo niceno e denunciou o ariano. Ele adotou o nome de Flávio, o nome de família da dinastia constantiniana, e autodenominou-se como o sucessor dos imperadores romanos. Recaredo também lutou contra os bizantinos na Hispânia Bética, depois deles terem iniciado uma nova ofensiva na península. O filho de Recaredo, Liúva II, tornou-se rei em 601, mas foi deposto pelo nobre visigótico Vitrico, que acabou com a sua dinastia. Houve vários reis visigóticos entre 610 e 631, e este período foi marcado por regicídios constantes. Este período também viu a conquista definitiva dos territórios bizantinos no sul. A guerra continuou no norte, contra os bascos e os asturianos, como de facto continuaria pelo resto da existência do reino visigótico. Estes reis também criaram uma vasta legislatura religiosa, especialmente o rei Sisebuto, que aprovou várias leis severas contra os judeus e forçou muitos a converterem-se ao cristianismo. Sisebuto também venceu os bizantinos, conquistando várias das suas cidades, incluindo Málaga. Os bizantinos
foram finalmente derrotados por Suintila, que capturou todas as propriedades bizantinas na península em 625. Suintila foi deposto pelos francos e substituído por Sisinando. A instabilidade deste período pode ser atribuída à luta pelo poder entre os reis e a nobreza. A unificação religiosa fortaleceu o poder político da Igreja, e ela exerceu-o por meio dos concílios da Igreja em Toledo, juntamente com os nobres. O quarto concílio, realizado durante o breve reinado de Sisinando em 633, excomungou e exilou o rei, substituindo-o por Quintila. Os concílios da Igreja tornaram-se na instituição mais poderosa do reino visigótico. Os concílios assumiram o papel de regular o processo de sucessão, através da eleição do rei pelos nobres visigóticos e pelos oficiais da Igreja. Eles também decidiam reunir-se regularmente para discutir questões eclesiásticas e políticas que afetavam a Igreja. Finalmente, eles decidiram que os reis deveriam morrer em paz e declararam as pessoas dos reis sagradas para acabar com a violência e os regicídios do passado. Apesar de tudo isto, outro golpe ocorreu e Quintila foi deposto em 639 e o rei Tulga ocupou o seu lugar. Este também foi deposto no terceiro ano do seu reinado e o concílio elegeu o nobre Quindasvinto como rei. Os reinados de Quindasvinto e do seu filho, Recesvinto, viram a compilação do livro de direito visigótico mais importante, o Liber Iudiciorum, também chamado de Lex Visigotorum, ou Código Visigótico, promulgado pelo rei Quindasvinto e concluído em 654 pelo seu filho, o rei Recesvinto, que aboliu a antiga tradição de ter leis diferentes para hispano-romanos e visigodos. As novas leis aplicavam-se tanto às populações visigodas como às hispano-romanas, que estavam sob diferentes leis no passado, e substituíram todos os códigos de leis anteriores. O código incluía leis antigas de reis anteriores, como Alarico II e Leovigildo, mas muitas leis eram novas. O código foi baseado quase totalmente na lei romana, com alguma influência da lei germânica. Entre as velhas leis eliminadas estavam as leis severas contra os judeus. O Liber Iudiciorum mostrou que o antigo sistema de divisões militares e civis na administração estava a mudar, e os duques e condes começaram a assumir mais responsabilidades fora dos seus deveres militares e civis originais. Os servos ou escravos do rei tornaram-se muito proeminentes na burocracia e exerciam amplos poderes administrativos. Com os códigos da lei visigótica, as mulheres podiam herdar terras e títulos e administrá-los independentemente dos seus maridos ou parentes masculinos, dispor das suas propriedades em testamentos legais se não tivessem herdeiros e podiam representar-se a si mesmas e testemunhar em tribunal a partir dos 14 anos e arranjar os seus próprios casamentos a partir dos 20. Quindasvinto fortaleceu a monarquia às custas da nobreza. Durante o seu reinado, ele ordenou a execução de cerca de 700 nobres, forçou dignitários a fazer juramentos e, no 7º Conselho de Toledo, estabeleceu o seu direito de excomungar o clero que agisse contra o governo. Ele também foi capaz de instalar o seu filho, Recesvinto, como herdeiro do trono. Isto desencadeou uma rebelião pela nobreza visigótica que se aliou aos bascos, porém a rebelião foi derrotada. Recesvinto realizou outro concílio de Toledo, que reduziu as sentenças por traição e afirmou o poder dos concílios para eleger reis. Após Recesvinto, o rei Vamba foi eleito como tal. Ele teve que lidar com as revoltas de Flávio Paulo em Tarraconense e de Hilderico de Nimes, e por causa disto ele precisou de reformar o exército. Ele aprovou uma lei que declarava que todos os duques, condes e outros líderes militares, bem como os bispos, deveriam auxiliar o reino assim que o perigo fosse conhecido ou arriscariam uma punição severa. Vamba acabou por ser deposto num golpe sem derramamento de sangue. O rei Hervígio realizou novos concílios da Igreja e revogou as leis anteriores criadas por Vamba. Hervígio fez com que o seu genro, Égica, fosse o seu herdeiro. Apesar de uma rebelião do bispo de Toledo, o 16º concílio, realizado em 693, denunciou a revolta do bispo. O 17º, em 694, aprovou leis severas contra os judeus, citando uma conspiração, e muitos foram escravizados, especialmente aqueles que se tinham convertido do cristianismo. Égica também elevou o seu filho, Witiza, a corregente, em 698. Não se sabe muito sobre o seu reinado, mas um período de guerra civil seguiu-se rapidamente entre os seus filhos, Ágila e Ardão, e o rei Rodrigo, que tinha conquistado Toledo. A invasão muçulmana. Em 711, Tariq ibn Ziyad, um muçulmano berbere, vassal de Musa ibn Nossair, invadiu a península com o seu exército de 7.000 homens, enquanto Rodrigo estava no norte a lutar contra os bascos. No final de julho, uma batalha aconteceu no rio Guadalete, na província de Cádiz.
Rodrigo foi traído pelas suas tropas, que ficaram do lado dos inimigos, e o rei foi morto na batalha. A seguir da batalha, os muçulmanos conquistaram grande parte do sul da península, com pouca resistência, e capturaram Toledo, onde executaram vários nobres visigodos. Em 712, Mussa, o governador de Ifríquia, chegou com outro exército de 18.000 homens. Ele conquistou Mérida em 713 e invadiu o norte, conquistando Saragossa e Leão, que ainda estavam sob o controle do rei Herdão em 714. Depois de ser chamado pelo califa, Mussa deixou o seu filho, Abdelaziz ibn Mussa, no comando. Em 716, a maior parte da Península Ibérica estava sob domínio islâmico e a Septimânia foi conquistada entre 721 e 725. A única resistência efetiva foi nas Astúrias, onde um nobre visigodo chamado Pelágio revoltou-se em 718 e derrotou os muçulmanos na Batalha de Covadonga, dando assim início à Reconquista.